Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe e o João e hoje vamos falar sobre cotas de emprego para pessoas com deficiência. Olá aos dois! Olá, vamos então falar sobre as mais recentes alterações à lei das cotas, que passam também a envolver as empresas privadas e o setor empresarial do Estado. O João vai também fazer um enquadramento histórico desta legislação e vamos, no fundo, também refletir um pouco sobre esta mais que provada discriminação que as pessoas com deficiência têm no acesso ao mercado de trabalho. Vamos então dar a palavra a quem sabe. João, há muitos anos que nós andamos à volta com estas cotas de emprego, com esta legislação, não é verdade? Olá a todos, de facto é verdade, efetivamente as pessoas com deficiência têm tido alguma dificuldade aqui na integração no mercado de trabalho e precisamente por isso tem sido criada a legislação com o intuito de tentarem mitigar o problema. Em 2001 foi criada a cota de emprego para pessoas com deficiência na administração pública, até ao presente momento de facto já acabou por ter algum relevo. Apesar de cumprirem o objetivo principal que tinha sido definido, está cumprido pela metade. Portanto, o objetivo principal era que a totalidade dos trabalhadores da administração pública, 5% fossem pessoas com deficiência, e neste momento estão nos 10,5%, mas apesar de tudo, já foi claramente uma mais-valia. Tendo em consideração que ainda existem muitas pessoas com deficiência que estão numa situação de desemprego, também foi criado em 2019 legislação para integrar pessoas com deficiência no setor privado e no setor empresarial do Estado, como o Filipe tinha referido. Neste momento estamos numa fase de transição, portanto a legislação, apesar de ter sido criada em 2019, entrou em vigor verdadeiramente no ano subsequente, portanto em 2020 foi feita e criado um período de transição. No caso em específico das empresas que têm entre 75 e 100 trabalhadores, terão até 2024 para se adaptarem. As empresas que têm mais de 100 trabalhadores terão até 2023 para se adaptarem. Portanto, durante este período de tempo, 1% dos trabalhadores que as empresas contratarem terão que ser pessoas com deficiência e a análise se isso estará ou não a ser cumprido, apesar de que o ano 2020, que é o ano que estará neste momento em análise, manifestamente, e como é compreensível, foi um ano absolutamente atípico, dada a situação da pandemia, e de facto os dados que serão conhecidos agora em 2021 realmente não serão dados muito fiáveis. Contudo, todos os anos, e para que seja feita uma análise relativamente a esta legislação, estes dados estarão presentes no relatório único, em que o ano passado os prazos foram prorrogados. Este ano, até ao presente momento, aquilo que se conhece é que terão que ser entregues o relatório único entre as datas de 16 de março a 15 de abril. João, quais são as obrigações específicas do setor público e privado? De facto, existem aqui algumas alterações, portanto, algumas diferenças entre um e outro. No caso em específico do setor público, portanto, as obrigações têm a ver diretamente com as pessoas que acabam por entrar para a administração pública. No caso do setor privado é um bocadinho diferente, ou seja, estamos a falar especificamente da média de trabalhadores que a empresa tem no ano anterior. O que significa que, no caso em específico do setor público, sempre que forem contratados mais de 10 trabalhadores para um determinado posto de trabalho, portanto, esse organismo da administração pública tem que reservar uma cota de 5% para as pessoas com deficiência. Se estivermos a falar especificamente de contratar pessoas entre 3 e 9 trabalhadores para o mesmo posto de trabalho, terão que reservar um posto de trabalho para pessoa com deficiência. Se estivermos a falar da contratação de 1 ou 2 trabalhadores, nesse caso em específico não existe a obrigatoriedade de integrar uma pessoa com deficiência, sendo que a pessoa com deficiência apenas entrará em igualdade de classificação final. Portanto, esse critério é o critério que prevalece perante todos os outros, no caso em específico da administração pública. No caso das empresas, ou seja, setor privado e setor empresarial do Estado, é um bocadinho diferente. Portanto, como tinha referido anteriormente, existe esta fase de transição até 2023, 2024 e depois em 2024 aquilo que será feito é o seguinte. De acordo com o artigo 100 do Código de Trabalho, estamos a falar aqui das médias e das grandes empresas. Portanto, o artigo 100 refere que uma média empresa é entre os 50 e os 249 trabalhadores, uma grande empresa entre 250 a mais.
Contudo, o legislador neste aspecto, pronto, as empresas que têm entre 50 e 74 trabalhadores não terão que integrar pessoas com deficiência, mas as empresas que tiverem entre 75 e 249 trabalhadores, em média no ano civil anterior, essa mesma empresa terá que integrar 1% dos seus trabalhadores, terá que ser pessoa com deficiência. No caso em específico das empresas com mais de 250 trabalhadores, aí terão que ser obrigatoriamente portanto, contratadas 2% de pessoas com deficiência. É um facto que aqui há um elemento relevante que tem a ver especificamente com a questão de um período de transição adicional que pode ser concedido às empresas. Por exemplo, uma empresa que neste momento tenha 60 trabalhadores, mas durante o período de transição ou mesmo depois da entrada em vigor em absoluto da legislação, a empresa ficar, por exemplo, com 75 trabalhadores, ou uma empresa que no presente momento tenha 240 trabalhadores e passa a ter, por exemplo, 270, nesse caso em específico, em qualquer uma das situações, tanto na fase de transição como depois, quando a legislação já estiver em vigor, é concedido um período adicional de mais 2 anos para essa mesma adaptação. E isto é muito relevante porque, de facto, neste momento, tendo em consideração os números significativos de pessoas desempregadas inscritas no IFP, sem dúvida nenhuma poderá ser uma tremenda mais-valia. Exatamente. João, qual é o panorama atual, ao nível estatístico, das pessoas inscritas no Centro de Emprego? De facto, os últimos dados que são conhecidos, que são do primeiro semestre de 2020, referem que há um número que é aproximadamente 13.500 pessoas com deficiência inscritas no IFP, sendo que também um outro dado que acaba por ser relevante, e a Secretária de Estado da Inclusão Social tinha referido no Parlamento, que no ano 2019, por exemplo, cerca de 1.500 pessoas, era um bocadinho acima, com deficiência, tinham entrado no mercado de trabalho com a ajuda de algumas medidas do IFP. Contudo, também uma das preocupações é que estes últimos dados que são conhecidos são os últimos mesmo relativamente ao primeiro semestre de 2020, portanto ainda uma primeira fase da pandemia, havia um acréscimo significativo de desemprego nas pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% a mais do que aquilo que existia anteriormente. O que realmente acaba por ser uma preocupação, mas neste caso em específico, também temos que ter sempre consciência que de facto estes números do IFP nem sempre são fidedignos, porque pessoas com deficiência desempregadas, certamente os números serão muito superiores, mas aí também teremos que ter em consideração alguns elementos. Um deles serão as pessoas que poderão ser considerados quase os desencorajados, pessoas que foram tentando ao longo do tempo e como não conseguiram essa integração deixaram de estar inscritos no IFP. Outros também, é necessário sempre verificar estes números do IFP, tendo em consideração que por vezes o IFP, as pessoas que estão a realizar formação são considerados como ocupados e não como desempregados, o que significa que plenamente convencido que de facto a situação real em termos práticos é muito superior a 13.500 pessoas desempregadas no presente momento. Mas existem exceções que permitam as empresas e a administração pública não contratarem pessoas com deficiência? Sim, existem, e de facto também são relevantes elas existirem na lei. No caso em específico da administração pública existe, ou seja, se forem contratadas pessoas para a polícia, para o exército ou para guardas prisionais, nesse caso em específico não poderão entrar pessoas com deficiência. No caso em específico do setor privado também existem algumas exceções. Uma delas tem a ver especificamente com ou seja, o facto de não haver pessoas com deficiência inscritas no IFP. Portanto, a empresa quer contratar uma determinada pessoa para um posto de trabalho, contacta o IFP informa que não existem pessoas com deficiência. Isso seria o mundo ideal, como é evidente. Estamos muito longe disto no presente momento, mas na eventualidade disso acontecer, e a lei tem que prever isso, o IFP basta emitir uma declaração a informar que não tem pessoas com deficiência inscritas no IFP e a empresa remete essa mesma declaração para a ACT e, portanto, está cumprido esse mesmo critério. Um segundo critério que poderá aqui ter dados, de uma parte, um bocadinho dados objetivos, do outro será um bocadinho mais subjetivo, que tem a ver especificamente com o seguinte: a empresa poderá pedir uma autorização à ACT para não contratar pessoas com deficiência, mas essa mesma autorização tem que se fazer acompanhar por um parecer fundamentado do Instituto Nacional para a Reabilitação, que neste aspecto da deficiência tem um papel central e terá cada vez mais, no caso em específico das cotas de emprego, tanto no setor público como no setor privado. E isso esse parecer tem que ter a ajuda do IFP. E isto porque, imaginemos o seguinte: uma empresa vai contratar, por exemplo, um motorista.
Se no IFP apenas houvesse inscritas pessoas com deficiência, evidentemente uma pessoa com deficiência não pode ser motorista, não pode ser, por exemplo, vigilante. O IFP emite uma declaração a informar que naquele momento apenas existe 1 ou 2 candidatos, por exemplo, pessoas inscritas no IFP que têm deficiência visual, e o INR emite um parecer fundamentado a informar o motivo pelo qual um deficiente visual não poderia ser motorista ou não poderia ser vigilante, por exemplo. Neste aspecto, é claro, é um dado objetivo e qualquer pessoa compreende. Agora, certamente haverá aqui algumas situações que irão gerar aqui alguma litigância, tendo em consideração que, por vezes, a pessoa poderá considerar que consegue exercer uma determinada função com a devida adaptação, o IFP e o INR, neste caso em específico, poderão considerar exatamente o mesmo e a empresa não ter essa percepção. E, portanto, não tendo essa percepção, é perfeitamente natural que o processo possa, inclusivamente, terminar em tribunal. Agora, isso irá acontecer certamente em algumas funções e também é importante que tanto o INR, e eu nesse aspecto acredito que sim, porque é uma entidade que está muito habilitada e tem de facto um conhecimento profundo relativamente a todo o tipo de deficiências e, portanto, esses pareceres fundamentados terão de facto um valor tremendo, mas é importante também que os tribunais, neste aspecto as situações que lá forem parar, tenham uma visão muito restrita da legislação para não abrirem aqui muito a possibilidade de qualquer tipo de criatividade, porque senão, quem não quiser integrar pessoas com deficiência, evidentemente poderá aproveitar isso, não é? João, mas a verdade é que nós estamos aqui a falar destes aspectos positivos, obviamente, não é? Que são bons, mas depois é o reverso da medalha e temos muitos alçapões que muitas empresas públicas estão a utilizar para fugirem a esta legislação e assim não contratarem pessoas com deficiência, não é? Sem dúvida nenhuma, Filipe, de facto isso existe, e já foi inclusivamente relatado pela Secretária de Estado da Inclusão Social no Parlamento e que ela falava especificamente de algumas situações, quer dizer, nomeadamente o facto de se entrarem 3 pessoas para o mesmo posto de trabalho, uma delas ter que ser uma pessoa com deficiência e aquilo que nós conseguimos verificar e tem sido denunciado por algumas associações, a ACAP recentemente colocou portanto, neste caso um comunicado a falar especificamente sobre a integração de pessoas com deficiência, tinha ficado colamatada, a Associação Portuguesa de Deficientes também se tem pronunciado sobre isso, que é o facto da maioria dos concursos públicos pedir apenas 1 ou 2 candidatos por posto de trabalho. E fazem múltiplos concursos públicos precisamente para evitarem entrar 3 pessoas ao mesmo tempo, porque dessa forma conseguem evitar que entre uma pessoa com deficiência. Para além disso também, a existência de múltiplos departamentos também faz com que, como é evidente, a empresa pode distribuir um bocadinho os trabalhadores por vários departamentos distintos, o que significa que dessa forma as pessoas com deficiência têm acabado, não digo em todos os casos, é um facto, mas em algumas situações em que a empresa verdadeiramente não queira contratar a pessoa com deficiência, pode utilizar esse género de expedientes. Também há uma situação que recentemente também foi relatada na RTP1, portanto este aqui era o programa 6/9, eles estavam a falar especificamente de uma Câmara Municipal, no qual uma pessoa com deficiência se candidatou, ficou em igualdade de pontuação e neste caso em específico teria prioridade para entrar e a Câmara Municipal não a integrou. E não a tendo integrado neste aspecto, evidentemente isto configura discriminação e estão a prejudicar a pessoa. Portanto, a única alternativa que essa candidata tinha era recorrer ao Tribunal Administrativo Fiscal, que é um tribunal que infelizmente no presente momento demora imenso tempo a tomar uma decisão, mas quando essa decisão existir, se for favorável à candidata, evidentemente, ela terá que ser integrada naquele posto de trabalho e para além de ser integrada, a Câmara Municipal terá que lhe pagar retroativamente todos os vencimentos desde a data em que deveria ter sido admitida. Agora, que é um facto que esta legislação tem esses alçapões, tem, e de acordo com a Secretária de Estado da Inclusão Social na primeira audição parlamentar na sede da Comissão de Segurança Social referiu no Parlamento que muitos destes alçapões foram conscientemente colocados na lei. Portanto, isto não foi por acaso, isto foi conscientemente e isso manifestamente tem-se verificado, porque reparem, se o objetivo era 5% e neste momento estamos pela metade, de facto é porque esses alçapões existem. Mas, João, mas em relação a essa questão que falou do município, de que eu não acompanhei a reportagem, tenho ideia qual foi a justificação que o município deu para não contratar a pessoa? Eles responderam ao 6/9 ou nem sequer responderam? Não, pela informação que eles tinham na altura, eles não responderam. Portanto, isto aqui no final convém analisar sempre as pautas que saem no final com as classificações. E neste caso em específico, ou seja, em igualdade de classificação não entrou. E tinha que entrar, tinha essa prioridade. O que significa que esse ou seja, aquilo que está na lei neste aspecto, quando entra 1 ou 2 candidatos,
apenas para um posto de trabalho, aquilo que acontece é que as pessoas com deficiência só entram em igualdade de classificação. E esse critério prevalece perante qualquer outro, ou seja, um dos critérios que estão a utilizar neste momento, por exemplo, imaginemos pessoas que já estejam vinculadas neste momento à administração pública, que já estejam vinculadas a esse município, direta ou indiretamente, em prioridade. Só que esse critério de prioridade apenas funciona se não houver uma pessoa com deficiência em igualdade de pontuação. Se houver uma pessoa com deficiência em igualdade de pontuação, essa pessoa tem prioridade e esse critério é o que não estava a ser cumprido. E precisamente por isso estava um advogado a dizer que neste aspecto, tendo em consideração que já tinham terminado concurso público, a única alternativa que existia era recorrer diretamente aos tribunais. É precisamente esse o problema, não é? Mas quando um júri do concurso público acha que o candidato então não está apto fisicamente ou psicologicamente para a função, para exercer a função, é vinculativo essa decisão? Não é vinculativa, pronto, e de facto isso acontece por vezes, pode acontecer, que é o seguinte, ou seja, quando sai o concurso público, que é um candidato com deficiência que informa qual a deficiência que tem, qual o grau da deficiência, o júri realmente pode considerar que essa pessoa não tem aptidão física ou psicológica para o exercício daquela função, ou poderá eventualmente até ficar na dúvida. Se ficar na dúvida, terá que remeter para uma entidade de recurso, que é composta, neste caso em específico, pela Direção-Geral da Administração Pública, da Administração e do Emprego Público, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Direção-Geral da Administração Local. Neste caso em específico, essas entidades irão analisar se efetivamente a pessoa tem ou não tem aptidão. Na eventualidade de o júri taxativamente dizer que não, ou seja, não recorrer a esta entidade e dizer logo que não, o candidato tem essa possibilidade de recurso administrativo, portanto poderá recorrer para essas entidades. Não existe mais recurso administrativo depois dessas entidades, ou seja, o parecer dessas entidades é vinculativo em termos práticos. Contudo, se o candidato não concordar, evidentemente poderá sempre recorrer aos tribunais. Também poderá fazê-lo e o tribunal poderá dar razão a essas entidades ou ao candidato. Isso é sempre uma possibilidade que existe. Agora, independentemente daquilo que o júri poderá ou não considerar nesta matéria, se o júri considerar que a pessoa tem aptidão, está resolvido. Se tiver dúvidas, remete para essa entidade. Se eliminar a pessoa, considerar que ela não tem aptidão, a pessoa poderá recorrer para essa entidade de recurso com o intuito de tentar verificar se poderá permanecer com a sua candidatura. Mas há aqui um aspecto importante que tem que ver com a dimensão das empresas. Uma empresa pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, mas uma empresa pode, a dado momento, transitar, portanto pode deixar de ser média e passar a ser grande, ou deixar de ser pequena e passar a ser média. Nesse momento, os períodos de transição mantêm-se ou são diferentes? Não, de facto existe um período de transição de 2 anos, ou seja, aqui neste caso em específico para integrar pessoas no setor privado terá que ser média ou grande empresa. Dentro das médias empresas, não são todas, são apenas as empresas que tenham 75 ou mais trabalhadores, mas efetivamente isso pode acontecer. Portanto, uma empresa que tenha neste momento, por exemplo, 60 pessoas e passa a ter 75, passa automaticamente, independentemente de ser no período de transição ou ser depois, ou seja, quando a legislação já estiver em vigor, em pleno, passa a ter um período de transição de mais 2 anos. Período de adaptação a essa nova realidade. Se a empresa passar a ser uma grande empresa, ou seja, tiver, por exemplo, 200 trabalhadores e passar a ter 255, por exemplo, também lhe é concedido esse período de transição de mais 2 anos para que se possa adaptar e possa integrar, então, lá os restantes trabalhadores com deficiência que estão em falta e para que possam cumprir a lei. Mas quando o empresário pretende recrutar alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência, a única fonte de recrutamento é o IFP? Não é o IFP, de facto é assim, é importante que as pessoas estejam inscritas no IFP, porque a empresa poderá efetivamente contactar diretamente o IFP. Contudo, do meu ponto de vista, penso que até mais relevante do que estar inscrito no IFP de forma cumulativa é também estar inscrito no Centro de Recursos, da área da deficiência, neste caso, no nosso caso, da deficiência visual na ACAPO, mas também as outras deficiências certamente terão os seus centros de recursos, que efetivamente também dão um enorme auxílio e ajudam bastante, tendo em consideração que acabam de fazer um trabalho muito mais personalizado em termos práticos, conhecem muito melhor o candidato que o próprio IFP, que muitas vezes tem apenas uma mera inscrição administrativa, e neste aspecto, recentemente até havia uma conferência, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e estavam alguns responsáveis de 3 grandes empresas a falarem e diziam que quando pretendiam contratar pessoas com deficiência, preferiam contactar diretamente as associações do que contactar o IFP, precisamente pelo conhecimento em termos práticos
práticos que as associações têm sobre cada candidato, e isso era claramente uma mais-valia, porque as pessoas podiam dizer: este candidato terá um perfil adequado para essa função, aquele terá para outra função. E, portanto, neste aspecto, do meu ponto de vista, eu considero que é absolutamente recomendável que a pessoa esteja inscrito no IFP, mas cumulativamente também esteja inscrito no Centro de Recursos, tendo em consideração que é claramente uma boa fonte de informação para as empresas e poderá ser uma boa fonte de recrutamento, caso pretendam, não só na fase de transição, mas também quando a legislação estiver em pleno, em vigor, também poderão claramente recorrer a esses centros de recursos. Isso é muito interessante, até a nível institucional, não é? Com os protocolos que depois a ponte entre as instituições e o IFP, de facto é aqui uma dica muito interessante também para as pessoas. Mas há uma coisa que faz sentido também falarmos, que tem a ver com os apoios que as empresas têm, os apoios financeiros e não só, à contratação. E aqui, no caso das pessoas com deficiência, existem incentivos objetivos e práticos para as empresas, não é, João? Sim, em termos práticos, sim. Ou seja, neste caso em específico, uma pessoa que esteja numa fase de seleção, a pessoa para poder, numa primeira fase, para fazer, imaginemos, um teste de aferição, se a pessoa tem ou não tem capacidade para exercer aquelas funções, caso haja necessidade de adaptação desses mesmos testes para a forma de comunicação e expressão das pessoas, a empresa terá que pedir, neste caso em específico, ao INR que ajude e auxilie neste aspecto em termos de apoio técnico para fazer essa mesma ajuda a essas pessoas com deficiência. Se a pessoa for integrada e se verificar em termos práticos que efetivamente é necessário fazer uma adaptação do posto de trabalho, por exemplo, ou seja, é necessário também qualquer tipo de recurso técnico, a empresa também deverá contactar o Instituto Nacional para a Reabilitação, que nesse aspecto poderão dar um tremendo auxílio com o intuito de adaptar esse mesmo posto de trabalho. E, portanto, uma das grandes preocupações que muitas empresas certamente terão em termos práticos que tem a ver especificamente com isso, neste aspecto estará resolvido, porque serão especialistas na área que estarão ali a resolver esse problema. Para além disso, também existe aqui, neste caso em específico, as pessoas com deficiência também acabam por ter mais algumas vantagens, uma vez que a empresa, ao contratar uma pessoa com deficiência, ao invés de ter que pagar 23,75% da remuneração bruta desse mesmo colaborador à Segurança Social, tem aqui uma vantagem e paga apenas 11,9%. Depois existem outras medidas, aqui já não será tão em específico, aqui no âmbito das cotas de emprego, mas também a questão dos estágios profissionais, que as pessoas com deficiência acabam por ter mais algumas vantagens. Os estágios deixam de ser de 9 meses, por exemplo, passa a ser de 12 meses, existe um emprego apoiado, existe um vasto conjunto de medidas que também, de acordo com a Secretaria de Estado de Inclusão Social, haverá agora aqui algumas alterações em 2021, neste caso em específico, por causa dos danos que a pandemia acabou por provocar no emprego, e também haverá uma aposta numa maior divulgação para que as empresas também saibam, porque por vezes eu também acredito que as empresas não contratem, em primeiro lugar porque desconhecem estes apoios e porque depois também têm algum receio relativamente à questão da adaptação do posto de trabalho. Agora, a partir do momento em que saibam que o INR neste aspecto dá um auxílio tremendo, penso que muitos desses problemas ficarão resolvidos à nascença. Esta questão dos apoios são de facto muito interessantes, mas também é evidente que há outras questões do ponto de vista social, não é? Que também não podem ser descuradas. Por exemplo, temos a questão da melhoria do clima organizacional, temos, por exemplo, a responsabilidade social, que hoje em dia é muito valorizada nas empresas, que têm essas preocupações, e também a própria questão da captação de novos clientes, porque uma empresa que tem esta vocação, digamos assim, esta sensibilidade, seguramente também poderá captar mais facilmente outros públicos e outros clientes, de familiares, amigos das próprias pessoas com deficiência, que se poderão rever mais facilmente na cultura daquela organização, não é? Sem dúvida, Filipe. E repare, ainda recentemente eu ouvi uma entrevista também da Secretária de Estado da Inclusão Social, que ela dizia, que um dos intuitos desta divulgação é acabar um bocadinho com aquele estigma que ainda existe de que as empresas, ao contratarem uma pessoa com deficiência, estão a fazê-lo por solidariedade. E ela o que dizia era exatamente isso, ou seja, a empresa não o está a fazer por solidariedade, porque estas pessoas manifestamente têm capacidade de trabalho, estas pessoas poderão agregar valor à empresa, e algumas das medidas do IFP, nomeadamente a questão do emprego apoiado, refere o seguinte, ou seja, se a pessoa eventualmente houver uma determinada função dentro do conteúdo funcional que tem, em termos de categoria profissional, que não consiga exercer, uma parte do seu vencimento será pago pelo IFP, por exemplo.
Ou seja, isto é claramente para, de certa forma, acabar um bocadinho com esse estigma, porque existe aquela ideia de que as pessoas com deficiência realmente não ficam absolutamente inabilitadas, não poderão fazer nada, e é assim, eu presumo que a vossa experiência seja similar à minha neste aspecto, ou seja, eu tenho conhecido algumas pessoas com deficiência visual, mas também outros tipos de deficiências, que são pessoas muito capazes, são pessoas que de facto têm capacidade para agregar valor às empresas, e muitas delas de facto aquilo que necessitam é mesmo de uma oportunidade. Uma empresa que realmente verifique que essa pessoa realmente poderá agregar valor, poderá ser uma mais-valia, poderá exercer uma determinada função, e se calhar aqui muitas vezes a entrada numa empresa através de um estágio poderá ser uma coisa positiva, porque eu pelo menos encaro as coisas dessa forma, porque se a empresa não conhecer o candidato, pode ter de facto essa ideia pré-concebida, mas depois de conhecer o candidato, verificar se ele tem ou não tem aptidão para o exercício de uma determinada função, eu penso que nesse aspecto poderá ser uma tremenda mais-valia, porque depois de conhecerem o candidato, conhecerem as suas características específicas, contactarem o centro de recursos numa eventual necessidade de algum tipo de formação para essa pessoa se desenvolver e conseguir resolver algum tipo de lacuna que eventualmente tenha, penso que isso poderá ser uma porta aberta e poderá ser uma forma de integrar mais pessoas com deficiência. Agora, é um bocadinho aquilo que a Secretária de Estado dizia, aquilo que é necessário também é a divulgação. Porque a questão da responsabilidade social cada vez está mais presente nas empresas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Não tenho dúvida também que os clientes, ao saberem que aquela empresa contrata pessoas com deficiência, de facto, aquilo em termos de imagem da empresa para o mercado também é uma imagem muito positiva, uma empresa que inclui pessoas com deficiência e não tem esse tipo de estigma, digamos assim, e portanto eu penso claramente que isso pode ser uma mais-valia e não tenho dúvida nenhuma que a mentalidade tem mudado bastante nesse sentido, e também estou plenamente convencido que a aplicação desta legislação em termos práticos também fará com que muitas dessas ideias pré-concebidas resolvam e terminem, porque a partir do momento em que as empresas comecem a contratar pessoas com deficiência, comecem a ter contacto, comecem a conhecer melhor a especificidade de cada doença e de cada deficiência, se calhar a partir desse momento deixarão de ter muitas destas ideias pré-concebidas e considerarão uma coisa perfeitamente natural contratar uma pessoa de deficiência como contratar um candidato que não tenha qualquer tipo de deficiência. Eu penso que nesse aspecto isto claramente será uma mais-valia. Claro, aliás, as pessoas com deficiência, regra geral, têm menos oportunidades de integrarem o mercado de trabalho e, portanto, é natural que depois tenham outro tipo de empenho na forma como agarram as oportunidades que surgem, não é? Eu acho que como nós temos menos oportunidades, a partir do momento que existe essa oportunidade, certamente a pessoa vai se agarrar a ela e dar o seu melhor, e provavelmente vai desconstruir essas ideias que a entidade patronal, neste caso, terá. Mas agora, João, o que é que acontece se estas normas não forem realmente feitas? Quais são as sanções que existem? De facto existe, está previsto na lei também um regime sancionatório, no caso em específico do setor privado e do setor empresarial do Estado, que refere que uma empresa que não cumpra as cotas de emprego, seja uma média, seja uma grande empresa, isso é uma contraordenação grave. Se a empresa, por exemplo, no momento da seleção, o candidato solicitar que os testes de aferição, por exemplo, sejam feitos de forma com um determinado apoio técnico que lhe permita realmente, em igualdade de circunstâncias, realizar aqueles testes e pedir o auxílio do INR, se a empresa não o fizer, é uma contraordenação leve. Contudo, se houver prática reiterada da empresa, a empresa for reincidente, neste aspecto poderá haver sanções acessórias, ou seja, a coima não será apenas de forma pecuniária, as sanções acessórias, estamos a falar especificamente que poderá ir até um período de 2 anos, em que a empresa possa ficar impedida de realizar arrematações ou até mesmo participar em concursos públicos. O que significa que para algumas empresas as sanções acessórias de facto terão uma penalização maior do que a própria coima, o que significa que neste aspecto, presumo que a legislação está muito bem desenhada e não tenho dúvida nenhuma que irá integrar pessoas com deficiência assim num número significativo, pelo menos para reduzir muito do problema que subsiste no presente momento, e é um bocadinho aquilo que a Bárbara tinha dito e o Filipe também anteriormente, ou seja, estas pessoas como se calhar terão menos oportunidades no mercado de trabalho,
quando alguém lhes der essa oportunidade, elas terão toda a motivação, todo o empenho e todo o interesse em conseguirem, de certa forma, agregar valor à empresa, colaborar com a empresa e tentarem, que o sucesso da empresa, evidentemente, também será o sucesso delas a título particular e, portanto, tudo farão certamente para conseguirem uma integração mais facilitada e conseguirem mesmo agarrar aquela oportunidade e ficarem com aquele emprego. Portanto, penso que nisto, para todos nós, de certeza absoluta que vivemos uma fase da transição para algo muito melhor em termos de inclusão social e integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. E vão tornar as empresas mais humanas, sobretudo, que é o mais importante. Sim, sem dúvida. Isso penso que estamos todos de acordo. Sim, eu realmente acho que a partir do momento que as pessoas percebam, porque acontece muito, e o que eu noto bastante é que a entidade, ou seja, as empresas não sabem ainda o que onde colocar as pessoas a fazer, ou seja, não há uma grande abertura. Eu falo isso, pronto, a minha deficiência é visual, e noto muito que ainda há falta de conhecimento do que é possível ou não a pessoa fazer, e eu acho que realmente temos que desconstruir e desmistificar e informar que de facto há muita coisa em que uma pessoa com deficiência visual, neste caso que é mais concreto, que é o nosso, pode fazer com o auxílio de um leitor de ecrã e de outras ferramentas disponíveis para conseguirmos executar trabalhos da mesma forma que uma pessoa normal visual, neste caso. Não, sem dúvida nenhuma. Eu de facto concordo e penso que todos aqui estaremos de acordo que com a devida adaptação do posto de trabalho, de facto há muitas funções que as pessoas com deficiência visual poderão realizar. E deficiência visual estamos a falar no nosso caso, mas todo outro tipo de deficiências é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, muitas vezes aquilo que as pessoas necessitam é mesmo da devida adaptação do posto de trabalho. E tendo em consideração que o Instituto Nacional para a Reabilitação tem um vasto conjunto de especialistas nesta área, em cada uma das deficiências, e saberão a todo momento aquilo que a pessoa necessita ou não para realizar aquelas funções de forma totalmente autónoma, eu penso que nesse aspecto uma parte muito significativa dos problemas que as empresas pudessem eventualmente ter está resolvido. E portanto, se calhar aqui vai mesmo do conhecimento e da especificidade de cada candidato, e penso que aqui também, e aqui falo especificamente de uma forma um bocadinho mais genérica, e penso que as pessoas com deficiência que conseguirem uma oportunidade no mercado de trabalho, do meu ponto de vista, penso que terão uma responsabilidade adicional, porque essas pessoas estarão a representar-se a elas mesmas, mesmo nos estágios, mas também estarão a representar todas as outras pessoas com deficiência que porventura mais tarde também possam integrar essa empresa ou possam integrar outras empresas. E portanto penso que esta responsabilidade adicional também é relevante referir. Agora, também estou plenamente convencido que quando as empresas começarem a contratar de forma, não digo massificada, mas pelo menos de forma significativa pessoas com deficiência, de certeza absoluta que será um bocadinho que a Bárbara referiu, ou seja, estaremos aqui a desconstruir estas ideias pré-concebidas e se calhar haverá, com muito maior facilidade a partir desse momento a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que será uma tremenda mais-valia para todas as pessoas e para todas as empresas, porque de certeza absoluta que também os seus clientes também saberão valorizar esse esforço que estão a fazer. Muito bem, João e Bárbara, foi um podcast muito interessante. Termina aqui então este episódio em que falamos de igualdade no acesso ao mercado de trabalho. Esperamos que tenha sido uma conversa útil para as próprias pessoas com deficiência conhecerem melhor os seus direitos e mesmo para quem não tem deficiência poder ficar mais sensível à necessidade de democratizar o acesso ao emprego. Sigam então o nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sap.pt www.adhorizonte.blog.sap.pt, na nossa página do Facebook em www.facebook.com/adhorizonte. Já sabem que o AD Horizonte é o que está nos blogs e no Facebook, portanto esperamos por vocês no próximo episódio. Até lá, bons horizontes.